Doutora Leila. Fabrício, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-la. Bom, a doutora Virgínia está falando justamente de pequenas e médias transportadoras. Pequenas e médias transportadoras hoje significa quase 30% do PIB da economia brasileira e mais ou menos 50% de empregos formais no país. Porque, começando a falar um pouquinho, porque a logística ela é o processo de execução, né, eficiente do transporte. Né? As pessoas confundem o que é a logística, o que é o transporte. O transporte faz parte da logística. Né? E, como vocês estão dizendo aqui, é um fator de desenvolvimento econômico extremamente primordial para as divisas do Brasil, né, que geram em torno de mais de 1,5 milhão de empregos, né, e uma parcela significativa do produto interno bruto nacional. E como a gente consegue, para o telespectador e para o internauta, estabelecer o conceito de logística? Então, a logística, na verdade, ela é tudo aquilo que movimenta o transporte. Então, por exemplo, a gente vê alguns memes até, né? O pessoal de carrinho, né? Daqueles carrinhos fazendo kart, né? Brincando de kart. Gente, aquilo é o dia a dia mesmo, é empilhar tudo, desempilhar tudo, é ter essa organização, esse planejamento, e tem que estar tudo muito sincronizado, você entendeu? Aí, quando você chega no transporte, é aquilo que vai estar direcionando a carga que estava, né, que foi armazenada, que foi transportada, que foi preparada para o seu destino. Entendeu? Então, veja bem, exige muito planejamento. Né? Porque ela vai do armazenamento da matéria-prima até o produto final. Sim. Né? Até o consumidor, Isso praticamente. mesmo, Exatamente, por isso que movimenta o país, né? E hoje o que nós temos visto, principalmente com a questão da pandemia, né, eu acho que a pandemia, uma das áreas que ela mais dinamizou no que tange aos novos modais e a forma de inteligência aplicada foi na área de logística e transportes. Né? Porque a gente viu uma evolução. Hoje, tiver que inovar, né, Fabrício? Não, eu digo claramente, logística e transportes eram antes da pandemia e depois da pandemia. Exatamente. Porque nós tivemos aí, eu acredito que de todas as tecnologias no período da pandemia, obviamente que dentro da área de saúde também a gente evoluiu muito, mas a questão da logística é um novo momento da logística no Brasil. A tecnologia da informação, ela é crucial para o bom desenvolvimento e sucesso da empresa. Né? Tudo que você busca com relação à logística, busca-se com relação também a como organizar isso e ter o controle disso, inclusive de custos. Né? E pensando em tudo isso, vocês criaram essa oportunidade, esse fórum, que é o primeiro encontro Vale Paraibano de Logísticas e Transportes. Essa oportunidade, na verdade, ela foi criada pela Red Hunter, Ângela W. Lima, e nós somos convidados desse evento. A doutora Virgínia é a palestrante, e nós somos convidados. Eu, a doutora Virgínia e o doutor Gustavo. E vocês vão falar justamente sobre a questão do futuro da logística, né? O que esperar do futuro da logística e transportes no Brasil. Vocês podem antecipar um pouquinho da temática desse encontro? Eu posso pincelar aqui, né, porque é uma matéria bastante complexa e profunda que a gente não consegue estar expondo aqui em alguns minutos. Mas, em síntese, né, o futuro da logística e do transportes vai muito além do trabalho de base. Ele tem que crescer, todas as empresas desse segmento, elas têm que crescer com solidez, com segurança jurídica. Porque o que a gente vê, Fabrício, são os empreendedores, os empresários do segmento, assim, acordando 5 horas da manhã, dormindo 1 hora da manhã e trabalhando, buscando, captando, resolvendo problema, porque problema não falta nesse segmento, só que ele não vê o que é que está fazendo escoar o dinheiro dele. Ele só está buscando o dinheiro aqui e ele não está fazendo a prevenção estratégica e a gestão de riscos para que esse recurso não saia depois. Hoje, qual é a média brasileira de gastos das empresas com logística e transportes? Não tenho essa informação para te dar.
Eu teria que ser empresária mesmo do segmento e nós atuamos no jurídico voltado para o segmento de transportes. Então, se você me perguntar alguma coisa jurídica, eu posso te responder com exatidão. Entendi. Mas aí, aproveitando o teu gancho, né, exatamente isso que procura buscar a advocacia preventiva, Exatamente. é mais dinheiro no caixa. Diminuir, né, Exatamente isso, diminuir os gastos, inclusive o passivo trabalhista, porque o passivo trabalhista nada mais é do que diminuir as ações trabalhistas e para que o empresário se tenha mais dinheiro em caixa e diminuição na folha de custos na folha de pagamento. Né? Agora, quando a gente fala do futuro da logística, né? Obviamente que a gente já vê aqueles drones fazendo entregas, né? A gente vê o carro voador, que já é uma realidade, está sendo testado no Rio de Janeiro, né? Entrega com drones, né? Entrega com drones. A gente vê a questão, né, da entrega inteligente do e-commerce. Inovação. Né? Então, assim, a internet das coisas, né? Que de uma certa forma está diretamente ligada à questão da logística. O que mais? Assim, o que é possível para um empreendedor, no caso, que queira melhorar a questão da logística e transporte da sua empresa, de estar acessando essas novas tecnologias? Qual que é o primeiro caminho? Eu acho que é buscar, é querer, né? Eu acho que a vontade de buscar é sempre primordial, porque você sabe que o mundo não para, né? Se o empresário parar, o máximo que ele pode conseguir o ano que vem é continuar do jeito que ele está hoje. Isso falando de forma positiva, porque senão ele vai ser atropelado. Então, os sistemas de tecnologia da informação estão aí realmente para acompanhar tudo isso, só que o jurídico parece que é sempre esquecido, sabe, Fabrício? Então, o que a gente percebe nas empresas que a gente trabalha, no segmento de transporte, e ter segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento. Fundamental, porque senão ele faz todo esse arcabouço, né, de busca de investimento e tudo mais, e aí ele não cuida da folha de pagamento, por exemplo, a questão das horas de espera. Ele não implanta as horas de espera, então, era isso que que eu ia mais perguntar. baratas. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Quais são as principais falhas nessa gestão e que realmente depois reverte negativamente por conta de problemas jurídicos para o empreendedor que utiliza as práticas de logística e transporte? Sim. Então, as empresas de transporte elas podem optar por 3 circunstâncias. Ter o próprio motorista. Então, ele vai ser um motorista seletista e tem uma lei específica, que é a lei do motorista. Ele pode optar pelos agregados. Nós vamos ter aí os autônomos, os MEIs, que prestam serviço para essa transportadora. E ela pode terceirizar esse trabalho. Ou seja, contratar empresas de transporte para transportar o produto dela. Quando ela terceiriza, ela é corresponsável também? Sim, também. Com certeza. Com certeza. Agora, veja bem, se você não faz a fiscalização, se você não faz tudo documentado certinho como tem que ser, você está captando dinheiro aqui, está investindo aqui, e você está deixando um rombo, está deixando um risco muito grande da gestão do seu empreendimento e do seu financeiro, que vai, de repente, estar trazendo uma circunstância negativa muito grande e muito enfática para o seu caixa. Doutora Leila, o que a gente tem visto nessa parte de transporte, logística e transporte, a criação dessas startups, né, que utilizam de motoboy, de utilização de transporte de passageiros, de uma certa forma converge para a entrega de mercadorias e produtos, né? A legislação brasileira ainda é um pouco falha sobre isso, né? Ela não disciplina muito bem, porque ela não compreende essas novas formas de tecnologia anexadas na entrega de mercadorias, né? Hoje, tanto que a gente vê que a Uber e a 99 já estabeleceram uma condição, além de passageiros, de entrega de mercadorias, né? Como é que isso fica na cabeça do empresário? Hoje, qual que é o caminho mais econômico para fugir dos atalhos e conseguir, de fato, economia nos modais? Na nossa área, eu chamo isso de uma nova modalidade jurídica dentro da área trabalhista. Vamos pegar o Uber. A gente chama isso de uberização. Inclusive, já existem alguns juízes que têm dado vínculo trabalhista. Pegam, por exemplo, aí um restaurante que trabalha com motoboy.
tem alguns casos, ou terceirizado mesmo, tem alguns casos que se tem vínculo trabalhista sim. E isso também se aplica nas empresas de transporte. Foi o que a doutora Virgínia falou. Isso nada mais é do que uma terceirização. E essa terceirização, dependendo, se não for muito bem conduzida, acaba se dando vínculo trabalhista. Então, por exemplo, o empresário que acha que está economizando, terceirizando a parte de entrega para uma uberização ou em algum aplicativo, ele também pode se tornar corresponsável, no caso, com essa geração de um possível vínculo, se usar de forma regular. Ele pode terceirizar, mas desde que tenha um contrato muito bem feito. Na verdade, Fabrício, nós temos os requisitos do vínculo trabalhista, né? A subordinação, a habitualidade, o pagamento. Então, veja bem, você tem um agregado na sua empresa, você tem um motorista autônomo, que a gente chama de TAC, agregado à sua empresa, e ele presta serviço com o caminhão dele. Mas se ficar formada e ficar comprovada a hierarquização, por exemplo, que ele é subordinado, que o empresário determina a rota, ele tem que ir por essa rota, porque aqui não tem menos pedágio do que a outra. Se ficar controlando horários, ficar controlando o trabalho dele, subordinando o trabalho dele às ordens do empresário, você está configurando o vínculo de emprego. Agora, como não fazer isso? Como é que o empresário vai estar fiscalizando a entrega da carga dele? Então, existem formas corretas do empresário fiscalizar e monitorar isso, sem estabelecer o vínculo de emprego. Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante: os empresários eles precisam pagar vale-pedágio para o agregado. Esse vale-pedágio é obrigatório. Então, é um determinado valor do frete. Ah, entendi. O pedágio eles não está inserido na contratualização, no contrato de entrega. Então, ele vai ganhar o frete, esse motorista agregado vai ganhar o frete e vai ganhar o vale-pedágio. Só que o que acontece? As empresas elas querem fazer tudo tão rápido, né, que a gente vê transportadora, lógico que o pagamento disso, às vezes, é do embarcador, mas a transportadora ela é responsável também. E aí não foi feito o pagamento do frete destacado do pagamento do vale-pedágio. E aí paga-se tudo junto, sem pagar o separado. Você não tem como comprovar que você pagou o vale-pedágio. Sabe qual a condenação que esse empresário pode ter? O dobro do valor do frete, porque deixou de pagar, de repente, R$200, ele tem que pagar 50 mil. Pega um frete de 10 mil. E todas essas instruções vocês vão estar, de uma certa forma, ofertando lá no Encontro Vale Paraibano de Logística e Transporte. Até porque vai ter uma mesa redonda também. As empresas elas precisam começar a se movimentar de não ficar só no próprio segmento delas. Elas podem, por exemplo, ir para empresas, ela quer começar a transportar medicamento. Então, ela se prepara nisso. Ela tem que estar em locais onde tem pessoas voltadas para a venda de medicamentos. O encontro ele vai acontecer no próximo dia 15, né? No Hotel Olavo Bilac, que é um espaço muito aprazível. Eu gosto muito. Elegantésimo, né? Elegantésimo. Né? Esse também, né, em homenagem a esse grande poeta, né, a última flor do Lácio. E ele vai acontecer no período da noite, né, das 18 às 22 horas, e ele é aberto à participação do empresariado geral aqui da RM Vale? Do empresariado em geral, mas acho que quem mais tem interesse nisso é o próprio segmento de transporte e logística. Nós vamos realmente assim, ter uma palestra voltada para o futuro da logística e dos transportes, colocando toda essa questão, né, até, vamos dizer assim, da neurociência envolvida e buscando mudar hábitos que são, às vezes, arraigados na empresa e como isso pode ser colocado, as mudanças que são necessárias para o sucesso da empresa, entendeu? Então, vai ser bem legal, sabe? Vai ser bem interessante. E depois a mesa redonda, onde todos vão poder perguntar, né, tirar dúvidas. Eu acho que essa é a parte essa mais integração legal. Ela é fundamental, fundamental, né? E está uma coisa bem light, bem tranquila, sabe? Nada formal,
né? Pelo contrário, é muito acessível, todos devem participar e é ali que tem as informações que talvez seja necessário para a mudança nesse momento desse empresário. Ele vai identificar ali, às vezes, uma situação que ele fala, nossa, eu faço isso, nem sabia que não sabia. Não é verdade? É. E aí ele fica sabendo e se conscientiza. Então, o que, que a gente Não, busca e sem fazer? contar também a condição de network, né? De estar ali com Lógico, outros nossa, empresários, sim. talvez com as Com mesmas dificuldades. outras né? empresas voltadas para o segmento, É. que muitas vão lá se apresentar e interagir, mostrar os seus produtos. E esse trabalho que a gente está fazendo é para lançar luz nas sombras aí ainda existentes numa empresa de transporte, fazer com que o foco do empresário aumente, ele possa ter uma visão maior do negócio dele. Dirimir as dúvidas e garantir uma segurança jurídica. Exatamente. E o objetivo da organizadora, que é a Ângela W. Lima, não é focado em direito, mas sim em todas as áreas de logística. Não, mas é fundamental, Sim. né, que se tenha essa segurança. Né? Por isso que a gente foi convidado, porque a gente é o nosso escritório especialista na área de transportes. E como é que você pode fazer a inscrição para esse evento? Pela internet? Sim, pelo Simpla. Pelo Simpla. SY, né? MPLA, Simpla. E aí você coloca lá, primeiro VLT, já vai direto, faz a inscrição gratuita. E as inscrições estão abertas? Estão abertas. Temos o ingresso solidário também. É verdade. São para 2 instituições. Vocês já escolheram Aí, as instituições? já, Em já, Taubaté? sim. Já. Taubaté. É uma instituição que cuida de animais de rua. Olha, que ótimo. Né, que faz um trabalho maravilhoso em Taubaté, que é a Vida Taubaté. E a outra é que cuida de moradores de rua, leva alimentos para moradores Voltadas de à rua. pessoa em situação de rua. Olha, foi uma honra recebê-las aqui no nosso espaço de podcast. O nosso jornalismo vai, além do podcast, divulgar um release sobre o evento, disponibilizando para quem tiver interesse em participar no Simpla, pelo Simpla, além das informações complementares. Sim. E eu quero agradecer. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais e reforçar a importância da iniciativa em se tratar de logística e transporte nesse momento tão importante de retomada da economia nacional. Então, eu vou falar direto ali. Para vocês que estão aí nos assistindo e que têm contato com o segmento de logística e transporte, ou que trabalha na área e que dá o seu melhor dentro daquilo que é do seu conhecimento, eu digo para você que nesse evento você vai sair de lá com novas ideias, com novas ponderações, vai ampliar a sua visão dentro disso e quanto você pode ter mais sucesso do que você já está tendo. Porque nós precisamos chegar nesse mundo e ir embora dele deixando esse mundo melhor do que ele chegou. E os empresários, eles são heróis. Eles mantêm muitas famílias com o trabalho diário dele. E a gente sabe que cada empresário que está nos assistindo, que vai participar desse evento, tem a sua cota de participação na melhoria desse mundo que nós estamos vivendo, principalmente aqui, Fabrício, no Vale do Paraíba. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício, pela oportunidade. Doutora Leila Salvati, doutora Obrigada, Virgínia Machado. Fabrício, pelo espaço. Esse foi o nosso holofote do dia de hoje. Continue conosco no Portal